Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito do projeto O País que Somos, o Mundo que Temos, uma iniciativa da Universidade Autónoma de Lisboa, do Observário e do Ministério da Defesa Nacional. O convidado deste programa de hoje é o Sr. General Valença Pinto. Seja bem-vindo. Vamos olhar para aquilo que é um conceito estratégico de defesa nacional. E, Sr. General, permita-me começar por essa mesma pergunta. O que é, afinal, um conceito estratégico de defesa nacional? Muito obrigado. Bom, um conceito estratégico de defesa nacional, em primeiro lugar, pode ser o que nós quisermos, mas, indo para o caso corrente e em geral, um conceito estratégico de defesa nacional visa ser aquilo que a teoria da estratégia orienta para que seja um conceito, ou seja, um conjunto harmonioso, coerente, articulado entre objetivos, definidos basicamente pela vontade política, as linhas de ação que se pretendem seguir para atingir esses mesmos objetivos e os recursos que estão disponíveis para levar isso à prática e levar isso a ser concretizado. E é evidente que na produção disto tem que haver uma grande interação e acerto, porque não se podem marcar quaisquer objetivos irrelevantemente dos recursos que estão disponíveis, nem quaisquer linhas de ação irrelevantemente também dos recursos que estão ou podem vir a estar disponíveis. É fundamentalmente isso. No nosso caso, sem querer estar a falar do caso português, mas porque me perguntou o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, corresponde à visão correta, de resto, no meu entender, pelo menos, que a defesa hoje é um conjunto de ações, tanto militares como não militares, toda a ordem, económicas, financeiras, sociais, culturais, sociais, todas elas reguladas pela vontade e pela direção política, e é por isso que nós chamamos Conselho Estratégico de Defesa Nacional, mas não é errado se fecharmos esta acessão apenas na coisa militar, porque essa não é, pelo menos, a intenção. Sr. General, sublinhou essa ligação entre um conceito estratégico de defesa nacional e os meios disponíveis, e deixe-me perguntar de uma forma muito direta, para que é que serve um conceito estratégico de defesa nacional? Serve exatamente para concretizar no âmbito da defesa do país aquilo que se entende serem os seus objetivos. Mas queria também dizer que um conceito estratégico de defesa nacional é certamente um documento orientador, regulador desse esforço, mas esse esforço não precisa absolutamente de ser feito na existência de um conceito estratégico de defesa nacional. Deixe-me dar-lhe um exemplo que esclarece aquilo que podia parecer, na formulação que anteriormente fiz, uma coisa muito complexa. Portugal teve o seu primeiro conceito estratégico de defesa nacional em 1982. E em 1982 nós tínhamos mais de 8 séculos de defesa nacional. Portanto, não é imperativo que haja um conceito para que haja defesa nacional e na perspectiva da segurança nacional e ação nesse domínio. Mas como o próprio nome diz, é mais estratégico quando se tem. É mais orientador da ação estratégica. O que é preciso, e peço desculpa de insistir, o que é preciso que se perceba bem é que a ação estratégica hoje, diferentemente do que basicamente se dizia, e foi válido até ao fim, grosso modo, até ao fim da Guerra Fria, a ação estratégica hoje não assenta exclusivamente, nem autonomamente, nem estruturantemente na questão militar. Assenta certamente também na questão militar, continua a ser indispensável e a ter que estar presente, mas em todas as outras. Económica, financeira, social, cultural, por aí fora, o que determina um papel muito ativo e muito orientador e regulador da política. E, portanto, há um lado transversal nesse conceito estratégico. Há um lado na concepção. Entrincheirado, enfim, apenas no capítulo da defesa. Não, senhor, há um lado absolutamente, na concepção, há um lado absolutamente transversal. Na prática, isso são outras águas. Isso aí são outras águas. Obviamente que há vários modelos, estamos numa boa época para meditar sobre esses modelos, não vou aqui elaborar sobre isso, mas é interessante verificar que a administração americana, Biden, obviamente ainda não teve tempo de produzir uma nova estratégia nacional americana, mas já produziu uma orientação interina, temporária, no mínimo para anular os efeitos catastróficos do que era a estratégia que tinha sido definida na administração Trump em 2017. A União Europeia tem em cima da mesa um exercício que visa produzir um novo texto estratégico da União para substituir o que está em vigor e que é um texto, a meu ver, excelente
e que data de 2016, a NATO, depois daqueles 4 anos de pré-catástrofe e paralisia absoluta do tempo trumpiano, está agora a lançar as bases da renovação do seu conceito estratégico, que data de 2010, até já fez um trabalho preparatório, enfim, com uma validade limitada, porque teve muito pouco envolvimento das nações, mas isso vai continuar, e ainda com interesse para nós, os espanhóis há muito pouco tempo, 2 semanas, também emitiram a sua nova orientação estratégica, e mais recentemente os britânicos também puseram cá fora uma nova orientação estratégica, curiosamente apontando o Reino Unido para voltar a ser uma potência global. Mas isso é um problema dos britânicos. Mas isso é apenas para lhe dizer que há aqui várias versões e várias maneiras de olhar para isso, e se nós, dispondo em tempos tão recentes de todos estes casos, olharmos para elas, vemos que não são inteiramente coincidentes na abordagem, no traço geral, na finalidade, no critério, sim, na concretização, na forma de escrever, etc., até na densidade da orientação. Uns são mais regulamentadores, outros são menos regulamentadores, enfim, há aí um campo de liberdade e de escolha. Sr. General, já o questiono como é que se elabora um conceito estratégico para que todos entendamos de uma forma mais tangível como é que isso acontece, mas como falou nesses casos todos, eu acho que vale a pena perguntar que um prazo de validade de um conceito estratégico, na prática, até pode ser muito reduzido, porque esta mudança da administração americana de Trump para Biden, ela própria encaixa o mundo num outro contexto e obriga todos os outros parceiros a uma redefinição estratégica. Certamente. A melhor referência para percebermos que um conceito estratégico de defesa nacional, enfim, deste tipo, eu insisto no termo, nós insistimos no termo defesa nacional, porque é o que temos, erradamente, face ao que é a realidade do país hoje em dia, mas é aquilo que temos. Porque a visão não é restrita, não pode ser restrita ao que se entende como defesa nacional. Mas a melhor perspectiva para percebermos que o prazo de validade é aquele que se achar adequado e correto, é que é dispensável a existência de um documento destes, como já mostramos. Portanto, pode até não existir. E eu acho que, fundamentalmente, há uma coisa que me parece muito importante, é que estes conceitos não tenham o prazo das legislaturas, porque isso arrastaria, tenderia, muito provavelmente, a uma espécie de governamentalização, partidarização de uma questão tão essencial, tão no core da nacionalidade, seja ela qual for, como são as questões da segurança e da defesa nacionais. Agora, a validade disto está ligada à alteração do conceito, do contexto. E realmente o nosso atual conceito é de 2013. É um conceito que, em minha opinião, não devia ter existido, e isso é outra conversa que não vem para aqui, mas o último conceito que realmente teve significado em Portugal já tem algum tempo, e o contexto mudou. E o contexto mudou. O contexto mudou profundamente, e é preciso, portanto, por exemplo, se agora em Portugal alguém encetasse especificamente um exercício de revisão do conceito que temos, como referi a de 2013, a meu ver, falo-ia mal. O contexto mudou e nós temos toda a capacidade e autonomia para lermos, interpretarmos e agirmos em conformidade em relação a esse contexto. Mas nós não vivemos isolados e, em particular, nós somos membros da NATO, somos membros da União Europeia. Acho que é uma questão de bom senso participar empenhadamente na produção dos conceitos que, num lado e no outro, vão surgir ou já estão a surgir, e, à luz do que vier a ser aprovado, então desenvolver o nosso, não copiando, mas encaixando o país nesse contexto que nos é tão relevante e tão decisivo. E, portanto, tem que ser uma elaboração que tem que atender ao espaço europeu e ao espaço onde Portugal se movimenta. Atender ao ambiente político e estratégico do mundo, vai às vezes muito para além do espaço europeu, ou do espaço, por exemplo, da lusofonia, certamente também do espaço da relação transatlântica. Um exemplo claro, a emergência da região Indo-Pacífico não tem diretamente que ver com nenhum destes espaços. E hoje é impensável que se seja ignorado quando se revê uma coisa destas, ou quando se pensa numa coisa destas. Portanto, do ponto de vista mais tangível, 8 anos representam um tempo elevado e, portanto, no caso de Portugal, teríamos que olhar claramente para outras ameaças e outras oportunidades que estão a emergir e que exigem um olhar muito mais atento.
completamente de acordo e gosto muito que tenha dito ameaças e oportunidades, porque acho que é sempre muito empobrecedor quando estas coisas são apenas regidas ou construídas e imaginadas em função de ameaças. Isto é sobretudo para nos afirmar, legitimamente, com certeza, para nos afirmar a nós. Isso passa por oportunidades, como disse, e passa por uma coisa que, enfim, não teve enfim, anseios de referir, mas se me permite referiria, que é valores, princípios, critérios. Está na base de tudo. A teoria, como lhes disse há pouco, aponta para um conceito ser uma concertação de objetivos, linhas de ação e recursos. Eu, que como talvez saiba, tento ensinar isto nas aulas e na Universidade Autónoma, digo sempre, salvaguardando aos alunos, que é a minha visão, que um conceito é mais do que isso, ou deve ser mais do que isso. Deve começar por princípios e valores. Princípios e valores, e depois objetivos, e os objetivos não podem ir contra esses princípios e valores, linhas de ação que também não podem negá-los, e recursos que têm que ser compatíveis. Por exemplo, não podemos aplicar, ou imaginar aplicar recursos que estejam, por exemplo, banidos pelo direito internacional público, contrariem os princípios gerais da humanidade, etc. Do ponto de vista dos princípios e dos valores, que princípios e valores é que considera imprescindíveis estarem no conceito estratégico de defesa nacional? Eu podia fazer aqui, mas porventura seria muito pouco útil, fazer um elaborado numa base quase que filosófica e moral. E não excluo isso, acho que é importante não deixar de atender a isso. Mas eu acho que há um instrumento muito prático, se nós quisermos, para nos orientarmos, que são os objetivos que estão plasmados na Carta das Nações Unidas. E se quisermos ir um bocadinho mais abaixo ao concreto, hoje em dia, aos objetivos que também no âmbito das Nações Unidas foram desenvolvidos para este ciclo de desenvolvimento até 2030 e por aí fora. Temos aí uma referência que eu acho que devemos observar. Isso do ponto de vista dos princípios e dos valores. E também, obviamente, o direito internacional. E na questão do concreto dos objetivos? Os objetivos são aqueles que politicamente foram achados importantes e necessários. Salvaguardar a independência, salvaguardar o território, garantir o desenvolvimento, garantir o bem-estar da população, etc, etc, etc. E repare como este leque de objetivos, que aqui enunciei tão fugazmente, obriga a abrir a coisas que não têm que ver com a dimensão militar apenas, sem nunca dispensar a dimensão militar. Quando se fala em desenvolvimento e bem-estar, é obrigatório a consideração do contributo militar para isso, mas tem que ser assegurado por outras vias, como, por exemplo, relativamente às questões das ameaças, como digo, gosto de as tratar num outro plano. Como nós sabemos, muitas das ameaças que nós hoje enfrentamos radicam em situações de exclusão que existem no mundo, algumas bem próximas de nós. Claro. Como é que se combatem as situações de exclusão? É apenas com as armas, às vezes é preciso armas para travar alguns fenómenos, mas é preciso intervir no plano económico e social e cultural e por aí fora. Uma visão multidisciplinar e um olhar holístico. Por definição é assim. O problema é que às vezes essa multidisciplinaridade depois não tem concretização na prática, e se me permite, eu antecipava aqui uma coisa que é, por exemplo, os sucessivos conceitos estratégicos de defesa nacional que temos tido são, como digo, abrangentes, orientados para todas estas áreas, orientados com a lógica departamental, indústria, finanças, agricultura, energia, negócios estrangeiros e defesa nacional e forças armadas, no sentido restrito, mas a verdade, eu não digo a boa verdade, digo a má verdade, é que nunca deram origem a desenvolvimentos complementares, senão na área militar. A seguir ao Conselho de Defesa Nacional tem havido sempre conceitos estratégicos militares, que é aquilo que para essa área específica se retira e se deve retirar do que é o quadro geral, que é definido, mas em nenhuma outra área do Estado português isso foi alguma vez feito. É muito difícil funcionar com eficácia assim. Sr. General Valência Pinto, muito obrigado por esta conversa e esta entrevista. Ficámos com uma noção clara do que é um conceito estratégico de defesa nacional e até uma próxima oportunidade nós regressamos com mais entrevistas. Bom, muito boa tarde, muito obrigado, um cumprimento muito grande.